Olá, bem-vinda ao Tópicos de Mãe. Hoje eu recebo aqui o Rogério Dias. Ele é empresário e incentivador do esporte na infância. Hoje a nossa conversa será sobre como a atividade física deve fazer parte da vida da criança. Vamos então aos tópicos do dia. Vem comigo! Olá, Rogério, tudo bem? Tudo bem, Lara? Como vai? Tô bem, tô muito feliz que você aceitou finalmente, né? Conseguimos uma data para a gente estar gravando esse episódio de um assunto tão relevante que é o esporte na vida das crianças, algo que aqui na escola a gente valoriza muito. Então, estou muito honrada de você ter tirado um tempinho para vir aqui conversar um pouco com a gente, né? E ter aceitado esse convite. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço e acho muito importante a gente poder conversar um pouco sobre a importância da atividade física, do esporte na infância, porque é isso que vai reger a vida das crianças de hoje e para os nossos benefícios da sociedade futuramente, né? Muito legal. Primeiro eu vou começar com um tópico que eu achei bem interessante, assim, que muitas vezes os pais não dão tanta importância ou não pensam por essa ótica. Nós vamos falar de o esporte como uma ferramenta educativa. Eu queria que você me explicasse, né, e me contasse um pouquinho da sua história e como que o esporte fez parte e faz parte da sua história e da sua trajetória de vida, né, desde a infância, né, até hoje, né, da sua vida de empreendedorismo. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Pois é, Lara, o esporte simplesmente mudou a minha vida, né? A minha experiência na infância, eu era uma criança muito agitada, tá? Não que hoje eu não seja agitado, mas que eu já melhorei bastante por conta do esporte. O esporte mudou a minha vida por conta de ter que aprender a ter disciplina, me ensinou a ter criatividade, a respeitar regras e principalmente me trouxe um pouco mais de calma e concentração. Isso tudo por conta de praticar atividade física desde criança. Contando um pouco mais sobre a minha história no esporte, na infância, eu comecei com o esporte natação, né? A natação foi um esporte onde eu comecei desde bebê, e a natação, para mim, até hoje, é um dos esportes mais importantes para as pessoas, por conta de ser um esporte completo. Ele trabalha o corpo inteiro, né? Toda a musculatura do corpo e também a parte cardiomuscular. Sem falar que os benefícios de uma natação para uma criança, na primeira infância, de neném até 3 anos de idade, não é simplesmente as técnicas de natação, mas sim a sobrevivência. Perfeito. Que é muito importante as crianças de hoje, que estão na primeira infância, fazer natação por sobrevivência. Então, infelizmente, nós que trabalhamos com as crianças e com várias famílias aqui do estado, a gente já viu, já aconteceu vários acidentes com crianças mais novas que caíram na piscina sem querer, né? Assim, um descuido, né, de um pai ou de uma pessoa responsável pela criança. Um acidente mesmo, né? Um Algo que acidente. acontece sem ninguém ver. Sem ninguém ver. E se a criança, se ela souber lidar nessa situação por meio, por exemplo, da aula de natação, ela tem a chance de sobreviver, né? Então, inicialmente o esporte foi muito importante para mim, a natação no caso, e ao longo da minha vida eu fui mudando aí e conhecendo outros esportes que me ajudaram muito a ser a pessoa que eu sou hoje. Perfeito. E quando você fala um pouco da sua história, você falou que era uma criança muito agitada. Sim. Como que você acha que o esporte influenciou de maneira assim, de uma maneira mais direta na sua vida, quando você foi crescendo também? Após a natação, você experimentou outras coisas. Você me contou um pouco, né, naquele nosso outro encontro, por exemplo, do futebol e do seu crescimento mesmo, algumas dificuldades que você tinha na sua infância, até na escola. Queria entender qual que foi o papel da escola não vou nem falar para consertar, mas para ajudar mesmo essas dificuldades que você tinha. Queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Sim, eu comecei na infância desde bebê com a natação e ao longo da vida eu fui ganhando outro gosto. Por exemplo, o futebol foi uma paixão que eu tive na infância também e eu praticava esses dois esportes, né?
E eles me ajudaram muito a realmente a gastar energia. Eu, hoje, sou diagnosticado com hiperatividade, né? Então, na minha infância, a gente não falava muito sobre isso. Hoje se fala mais sobre as patologias infantis, né? O que as crianças hoje podem ter. Então, transtorno, né, de atenção, Perfeito. hiperatividade. Então, na minha época, não se falava tanto assim. A gente achava que era uma criança desobediente e agitada. Exatamente. Nossa, Que ele não é tinha muito espoleta. Exatamente. Você Não era tinha espoleta. Eu era o mais espoleta da minha turma. Eu era o mais espoleta da minha turma. E aí, uma das formas que os meus pais encontraram para diminuir essa minha energia, canalizar essa energia, foi praticando esporte. Bom, né? Que hoje eu sinto, né? Eu percebo você meio zen, assim, ao mesmo tempo que eu sei que você, por você ter me contado, né, que tem essa questão de hiperatividade, que gosta de fazer muita coisa, que gosta de se mexer, eu sinto que você é centrado, mas então me fala aí um pouquinho de como isso se tornou, né, como se chegou até esse ponto. Pois é, Lara, isso que você falou foi o ponto principal para falar qual foi o maior benefício do esporte para mim. Isso tudo que você falou foi por conta do esporte. Hoje mesmo a gente está conversando aqui nessa manhã maravilhosa e mais cedo, 6 horas da manhã, eu já fiz a minha natação no mar. Então, assim, depois que você começa a praticar esporte, você não consegue ficar sem. E aí, hoje cedo estava chovendo, estava 6 horas da manhã. Chovendo muito. Chovendo muito. E aí, antes de ir, a gente se questiona, né? Será que eu vou? Só que para quem pratica esporte, a gente tem a mesma frase, né? Às vezes é difícil ir, mas a gente nunca se arrepende de ter ido. Então, a gente nunca se arrepende de ter ido. Então, hoje eu fui, não me arrependi, estou aqui feliz, né, de estar conversando com você, concentrado. Agora, imagina se eu não gasto energia. Então, isso é um pouco mais complicado, que foi aconteceu na minha infância, né? O seu esporte, pai percebeu isso logo cedo, né? Percebeu cedo e colocou no esporte. O esporte na sua vida. Isso. Fiz judô também, para poder aprender sobre disciplina. Lembro muito bem meus pais falando. A natação, inicialmente, para essa questão da sobrevivência ao meio líquido. E existem vários estudos que falam que a água tranquiliza, né? Acalma. Então, as crianças que têm mais energia, menos concentração, quando você coloca ela para praticar ou atividade esportiva, ou mesmo brincar em piscina ou mar, você pode perceber que ela fica mais calma, porque o ambiente da água naturalmente acalma, né, a criança. Isso tem vários estudos que falam sobre esse benefício de atividades que a gente chama de atividades molhadas, né? Uhum. Então, o esporte, ao longo da minha vida, ele norteou o que realmente eu sou hoje. Na minha fase adulta, antes de chegar na minha fase adulta, eu tentei ser jogador de futebol. Eu tinha até empresário, jogava em times aqui de clubes aqui de Vitória. Fui tentar jogar lá em Minas Gerais, em um clube grande, mas o meu histórico de machucar e tudo mais não me ajudou. Que acontece com muita gente também, né? Os métodos de treino, né, antigamente, era totalmente diferente de hoje. Então, não facilitava muito essa questão de lesões. Então, você acha que melhorou? Hoje a gente tem muitas ferramentas, né, e tecnologias para ajudar nas metodologias de treinamento, para rendimento mesmo, né, para o esporte. E na minha época, era um pouco no achômetro, né? Uhum. Então, assim, vamos treinar a resistência na corrida. Aí vão dar 10 voltas em volta do campo, mas assim, meio que no achômetro, sem um estudo científico por trás. Perfeito. E aí, com 18 anos, tive que escolher uma faculdade para fazer, e eu lembro muito bem que, conversando com meus pais sobre isso, eu não tinha um norte para qual faculdade eu ia escolher fazer. E aí, conversando com meu pai, ele falou uma coisa muito bacana para mim, que era você fazer o que você gosta. E o que eu gostava era praticar esporte. Então, a faculdade mais perto para uma pessoa que gosta de praticar esporte é a educação física. Então, a minha escolha foi fazer a faculdade de educação física não pensando em nada financeiro, não tinha ideia do que eu ia passar, mas eu sabia que dentro daquele mundo da educação física eu fazia parte, porque faz parte da minha vida desde quando eu nasci. Uhum. Então, de alguma forma, eu fazendo o que eu amo,
eu vou fazer com excelência e vou fazer bem. Perfeito. Mas primeiro eu tenho que fazer o que eu gosto. Perfeito. Então foi o que eu pensei quando eu entrei na Faculdade de Educação Física. É um pensamento que eu sinto que faz muito sentido, né? Porque é uma fase que a gente tem muitas dúvidas, né? 17, 18 anos, a gente é muito novo. Sim. Né? E, ao mesmo tempo, quando a gente quer fazer o que a gente gosta, eu também fui, né? Na verdade, na minha segunda faculdade, eu quis fazer o que eu gosto, que eu gostava, que é comunicar, que é o que eu faço até hoje. Mas a primeira eu pensei de maneira errada. Mas eu sinto isso também, que com a maturidade a gente vai ganhando o foco, que eu acho que você já ganhou isso na infância, quando seu pai percebeu que você era, né, essa criança agitada, que não se concentrava. Então, assim, aí ele logo viu que te inserir nesse mundo dos esportes melhoraria o seu desempenho, talvez na escola, sua concentração. Você percebeu isso? Porque depois você já tem essa história de empreendedorismo, começou bem cedo, não é isso? Exatamente, Lara. E você falando aqui me remeteu a lembrar de situações de quando eu era criança e na escola eu fui chamado a atenção algumas vezes porque eu me comunicava muito com as pessoas, com as crianças. Famoso conversador. O conversador, o que se destacava na educação física, sabe? A criança que é sempre a escolhida para ser do time, porque ela era uma criança boa, então... Apesar de ser conversador na sala, porque hoje em dia a gente já sabe que o conversador também tem atributos positivos maravilhosos para um futuro. Perfeito. E meu pai falava, depois de mais velho, conversando com meu pai, ele falava sobre isso. Ele falava, você lembra, Rogerinho? Ele chama de Rogerinho. Você lembra que quando criança, as professoras, os coordenadores chamavam a atenção, me chamavam lá para conversar, para falar que você era muito bagunceiro, porque não parava de falar ou conversar e estava sempre agitado. Hoje, o seu trabalho realmente é com o movimento. Eu defendo o movimento na infância. O movimento é movimentar o corpo de certa forma, ou brincando ou praticando esporte. Ou os dois, na verdade, né? Que é o mais importante, na minha opinião. Mas quando você falou sobre isso, me fez lembrar dessas situações de que na infância eu era visto como bagunceiro, né? Conversador, mas que por ter sido essa criança na infância, esse perfil comportamental me moldou para ser o que eu sou hoje como adulto. Que você potencializou para uma coisa boa, e o esporte te ajudou a potencializar. Exatamente. Com a concentração, com a disciplina. Você acha que o esporte tem essa função, por exemplo, de potencializar coisas que parecem negativas na hora, né, que a criança de fato está praticando o esporte, por conta das regras da disciplina, e isso se transformar em algo lúdico, pedagógico? Você tem essa abordagem, talvez, com as crianças que você trabalha? Porque você tem esse foco em crianças, né? Acho que a gente não falou ainda isso, deixou tão claro. O esporte mudou a minha vida. Por ter mudado a minha vida, eu quero incentivar outras pessoas a praticar esporte, porque eu sei que o esporte é um mecanismo transformador. E eu acho que eu posso ajudar outras pessoas a melhorar de vida praticando esporte. E nada melhor você começar a sua vida na infância praticando esporte. Hoje eu trabalho com criança há mais de 20 anos, né? Com a minha empresa. Que é muito melhor do que adulto, né? Trabalhar. Acaba que você trabalha com adulto. É diferente, mas é engraçado que a gente fala muito sobre isso. São as crianças, é como se fosse aqui na escola também, no ambiente escolar. O tipo de serviço que você lida com o cliente direto são os pais, né, na prestação de serviço, mas quem consome é a criança. Você escolheu as crianças. Essa questão é engraçada, porque a gente que trabalha com criança, a gente sempre fala sobre isso, né? Que as pessoas falam, não é possível que você vai trabalhar com criança, porque criança é muito bagunceira, criança não fica quieta, tem muito barulho. E aí eu paro e penso, eu prefiro trabalhar com criança do que trabalhar com os pais ou com os adultos, porque a criança é verdadeira, a criança... A gente não pode botar culpa na criança como a maior responsável pelo comportamento dela. Perfeito. Muitas vezes o comportamento dela é decorrente dos ambientes ao qual ela participa, que normalmente a gente chama de pares, né? Os pares do dia a dia de uma criança, que são os pais, as pessoas que são responsáveis pelas crianças, às vezes uma babá, uma funcionária, os professores, os amigos. Então, o ambiente onde a criança convive é qual ela vai ser moldada. Então, a criança é a última a ter culpa. Por isso que eu amo brincar e trabalhar com criança, porque a criança ela é muito verdadeira, a gente vê quando a criança gosta mesmo, a gente vê quando a criança não gosta. Então,
Isso, para mim, é não só incentivar a criança a praticar esporte ou ganhar saúde na infância por meio do esporte, mas primeiro, antes disso, você tem que gostar da criança para você Perfeito. trabalhar com ela. Perfeito. Agora a gente vai falar sobre a relação natural da criança com a atividade física no geral, né? A gente já falou que criança naturalmente tem muita energia. Alguns mais ainda do que outros, né? Mas é uma fase que ela está ali descobrindo o mundo, aprendendo muitas coisas, se testando, se arriscando. Às vezes algumas se arriscam menos, até por conta dos pares e do meio que vivem, né? Então o esporte também ajuda nisso, né? Quebrar essas barreiras, esses medos. Queria que você me falasse como utilizar isso positivamente e tornar a atividade física uma prática, no sentido de, de vencer, né, esses medos, de gastar essa energia. Queria que você me explicasse um pouquinho sobre como isso funciona no dia a dia de crianças que chegam até você que são agitadas, desobedientes, né, em relação até enfim, como que elas ficam quando chegam em casa. Às vezes, até falar assim, o feedback dos pais pós entrar, né, no mundo do esporte. Como que chega até você isso? Então, o esporte na infância, a prática esportiva para uma criança, ela tem vários benefícios, né? Um deles é o cognitivo, né? Vai melhorar com certeza maior concentração, criatividade, pensamentos, motor. A criança que pratica esporte, ela aprende questões como equilíbrio, força, tônus, lateralidade, cognitivo, motor, afetivo. A criança praticando esporte, ela transborda sentimentos durante a prática esportiva. E aí, você transbordando sentimentos, você consegue trabalhar em cima disso. Por exemplo, saber ganhar, saber perder. É importante. É um mundo de paixões, né? Tanto para o bem, as paixões, né? Do amo, e também da raiva. Você, sim, né, exala esse sentimento. Isso, praticando esporte, isso é muito nítido, né? Muitas vezes você conhece a criança mais praticando esporte do que dentro de casa. E aprende a lidar com isso, né? Tanto os pais quanto a própria criança, ela vai desenvolvendo isso. E aproveitar, o mais importante é aproveitar essa oportunidade que o esporte nos dá de ver situações que a criança está passando para educar. Nós que somos adultos e detentores de conhecimento, de saberes, a gente utilizar nossas ferramentas educacionais para mostrar para a criança, por meio do esporte, das situações esportivas, de como você pode lidar com essa situação no seu dia a dia, né, para uma criança, porque isso tudo nada mais é do que a gente passa na fase adulta. Quando você pratica esporte, você precisa ter resiliência, você precisa ter responsabilidade, disciplina, você precisa acordar cedo para fazer uma atividade. Se você trabalha, né, 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, se você não tiver outro horário para praticar atividade física, você tem que ter a disciplina de fazer. Então, uma coisa puxa a outra. Você já vai moldando esse mini ser desde novo para que ele crie responsabilidade e tenha atenção a vários hábitos da vida dele, né? O esporte, ele faz isso com a gente, né? Muitas práticas não saudáveis, elas não combinam com a prática esportiva. Então, por exemplo, eu vou dormir tarde. Dormir tarde, no outro dia eu vou estar cansado, normalmente. Então, não dá para eu praticar esporte, porque eu estou muito cansado. Então, se eu quero praticar esporte, eu vou dormir mais cedo. Se eu quero praticar esporte, eu vou me alimentar melhor, porque se eu não me alimentar bem um dia antes, para praticar esporte, eu vou me sentir mal. Então, o esporte, ele molda os seus hábitos cotidianos. Maravilha. E uma das coisas também de benefício do esporte para a criança é o aspecto social, né? As crianças de hoje, cada vez mais, elas estão nas tecnologias, no Wi-Fi, elas estão nas telas. Isso faz com que as crianças, elas fiquem cada vez mais introvertidas, não comunicativas. Pode perceber, eu no meu dia a dia... outras coisas ruins, né? Vamos combinar. Sim. É bem diferente. Mas nesse aspecto social, você percebe que as crianças, muitas vezes, que são viciadas em telas, quando você vai dar um bom dia para ela, você olha no olho dela, ela não está olhando para você, ela fica introvertida. É verdade. Ela não tem esse costume social. Quando você encosta nela, ela não tem
o afeto, né? E a gente percebe isso no dia a dia porque a gente lida com muitas crianças. Porque a maioria, assim, né? Graças a Deus, as pessoas estão começando a ter consciência hoje em dia de que isso tem que ser quebrado. Exatamente. Essa é a minha maior missão. A minha maior missão é incentivar a prática esportiva na infância para ter benefícios na sua saúde para o resto da sua vida. Porque esse é o maior investimento para uma saúde de uma pessoa, é praticar atividade física ou esportiva desde criança, para que ele crie esse hábito para o resto da vida dele. Perfeito. Isso não é só benefício para a pessoa, mas é para toda uma sociedade. Perfeito. Aonde você, tendo saúde, você vai investir menos em remédio, você vai investir menos em violência. Então, você tendo saúde, você consegue ter uma vida melhor e para a sociedade agradece. E hoje, na verdade, a gente precisa disso, né? De adultos. Hoje mais do que nunca, né? Adultos resilientes, adultos que a gente brinca com as crianças que não são mimimi e que são raiz. A gente brinca com essa frase. Assim. Adorei essa frase, inclusive. Eu como, nossa, amei. Tô falando dessa frase agora. As crianças, a gente brinca muito com elas que tem que ser raiz e não mimimi. Então, os adultos de hoje também, é engraçado que a gente vê muito isso. Né, hoje em dia. Então, eles também têm que quebrar esses paradigmas da vida deles. Tem que quebrar. Porque tem muita informação aí boa na internet, no Google, mas tem muita desinformação que dá medo. E, às vezes, o excesso de informação, por si só, ele já dá medo e aí travam, né, esses pais. E não só excesso de informação, é a qualidade da informação que chega. Perfeito. Por conta da tecnologia, das redes sociais, uma pessoa, às vezes, fala algum influencer que às vezes não tem um estudo, não viu uma publicação científica para poder falar aquilo, e as pessoas acabam acreditando. Então, assim, é muito perigoso a gente acreditar nas pessoas, principalmente quando fala sobre saúde. A gente tem que saber quem que você está ouvindo, né? Uhum. Qual é a formação, de onde vem essa informação. E, Lara, o engraçado também é que eu estava lendo outro dia que eu acho que o iPhone vai fazer mais ou menos 16 anos de vida, né? A geração iPhone. Se você for ver, 16 anos de vida, a gente pegou algumas gerações de criança que nasceram com iPhone. Sim. Eu vou fazer 40 anos. A minha idade, a gente não tinha telefone, né, celular. A gente brincava na rua e não tinha ainda o celular. E hoje, esses adolescentes, eles foram criados já com o iPhone. Com o iPhone, quando eu falo, é telefone. Sim, assim. sim, o smartphone. Smartphone, essa geração de smartphone, ela é uma geração que veio diferente nesse sentido, nossas, né? Não que eu tenha a sua idade, mas era diferente a minha infância. Veio diferente, na qual toma-se muito tempo para você ficar na tela, né? E aí acaba que as outras práticas de atividades físicas, os esportivos, elas ficam até secundárias, na qual teria que ser o contrário, na minha opinião. Não, a gente não pode ter fobia de tecnologias. Jamais. A tecnologia tem que ser a nossa amiga. Só que o que acontece hoje é o excesso. E nem excesso de esporte é bom, tá? Sim. Nem excesso de esporte é bom, que eu posso dar meu próprio exemplo. Por ter feito várias vezes excesso de esporte, eu tive problemas de saúde por excesso de esporte também. Então, nada em excesso é bacana, mas a gente não pode ter fobia de tecnologia também, não. A gente tem que trabalhar os dois de uma forma ela é nossa amiga, ela faz parte da nossa vida, ela só não pode ser o centro da nossa vida. Isso você até me lembrou assim, de um exemplo, né, de uma iniciativa aí que você teve, de vários projetos que você me contou, mas aquele do Wi-Fi, sem Wi-Fi, eu não lembro qual foi, não. Depois queria que você me explicasse um pouquinho. Porque quando a gente fala de saúde, né, se fosse eu lembro essa frase que você falou, uma médica, inclusive, que eu conheço, uma médica muito referência, ela falou isso, a atividade física é um dos maiores investimentos que você pode fazer pela sua saúde. Não deixe de priorizá-la no seu tempo, na sua semana. Não dê um investimento. E aí, hoje você repetiu, eu tô lembrando.
Desde que ela me falou isso, eu tentei focar um pouco mais na atividade física pensando dessa forma, porque essa frase ela é real, né? E aí queria que você me explicasse um pouquinho aí dessa abordagem que você tem com as crianças, dessa novidade que você trouxe aí, né, de vários projetos que você criou, Sim. mas falando desse especificamente das telas, das crianças de hoje em dia que não brincam tanto na rua, que não brincam tanto na pracinha, que não descem dos prédios, ou que quando descem estão fazendo algo em comunidade, mas não olham no olho, né? Não tem essa troca social. A saúde para além do físico, do emocional. O que você acha que essas brincadeiras de rua e esses projetos que você teve, eles têm... o que eles têm de força para mudar de fato uma nova sociedade aí que você gostaria de moldar, né? A sociedade ideal das crianças que vão crescer daqui a pouco. Perfeito. Meu objetivo principal, né, com a Vida Ativa, que é a empresa onde a gente tem alguns projetos com o mesmo objetivo, é menos Wi-Fi e mais diversão e ação. Quando eu falo diversão e ação é movimentar, qualquer tipo de movimento. Então, qualquer tipo de esporte, até para brincar, você se movimentando, você está ganhando saúde. Hoje, as pessoas se movimentam pouco. Tudo é muito fácil, né? Então, assim, até para... Tudo é um controle remoto para você mudar tudo. Você não se movimenta mais. Pensei nessa palavra. É a Alexa falando, eu controle. Nem eu pegar o controle agora é isso. É a Alexa. Então, você se movimentar é o mais importante. E para a criança, trazendo a diversão e ação, a diversão é fundamental para que a criança possa se movimentar. É muito diferente você pedir para uma criança se movimentar sem você ter expressão corporal. Então, eu vou falar, Joãozinho, vamos correr até ali? Pode correr. É muito diferente de você brincar de correr e de como você vai falar isso para a criança. Então, a diversão, o lúdico, é fundamental para que a ação, o movimento e o esporte façam com que a criança goste de fazer aquilo. E não só gostar, ela precisa entender o que ela está fazendo. Então, eu defendo muito isso, de menos Wi-Fi e mais diversão e ação. Então, praticar atividade esportiva e de lazer de forma lúdica, inicialmente. Perfeito. Você falou até uma frase de Piaget que a gente já utilizou também, até outro contexto, em outro programa que a gente gravou, que eu não lembro, mas que você usa muito. Era como? O Piaget, ele defende muito sobre essa importância de você ter vivências corporais, vivências de movimento. De brincar, né? E a frase que a gente adaptou, que ali veio dessa ideia, dessa ideologia do Piaget, que é, para nós, brincar é coisa séria. E é. É uma coisa assim, que brincar muitas vezes parece que é brincadeira, mas pra gente que trabalha com isso, e as pessoas que trabalham com isso, e principalmente com criança, o brincar tem que ser uma coisa séria, porque, como a gente falou, é um dos maiores investimentos para a sociedade e também para a pessoa, individualmente, para que ela seja um adulto saudável, né? E a gente precisa de adultos saudáveis na sociedade. Perfeito. Vamos falar agora, só para finalizar esse tópico, em relação às crianças atípicas. Não precisa se aprofundar muito, não, mas me explica assim como... Porque eu acho que algumas já foram até você, né? Você deve ter pais que procuram... pais de crianças atípicas que procuram você, às vezes, para incentivar um esporte na vida dessa criança, para entender o poder da atividade física da vida dessa criança, até para desenvolvimento mesmo. Sim. Essas vivências esportivas, elas são positivas? Sim. Como a gente estava falando no início da nossa conversa, antigamente não se falava muito sobre isso, né, das patologias, né, das crianças e tudo mais. Hoje, com a melhoria das ferramentas, né, da medicina, com os estudos e tudo mais, a gente consegue já avaliar desde cedo para mudar a qualidade de vida, né, da criança. Então, a criança sendo ou medicada, ou levando para um hábito de vida que seja saudável para ela, isso vai mudar a vida dela na fase adulta. Então, já diagnosticando isso desde cedo é ótimo. E a gente percebe que a cada dia que passa, tem mais crianças com algum tipo de diagnóstico. Eu trabalho com uma média de 20... Eu tenho um tempo de trabalho com criança de mais ou menos 21 anos. E desde o início de quando eu trabalho para hoje, já vem aumentando muito esse índice de crianças que têm alguma ou que procuram, patologia. Às vezes não procuravam tanto porque não sabiam da importância e da mudança que ia fazer na vida dessa criança, né? Hoje em dia isso é falado. Até eu, quando vou no médico que não tenho, assim, algo sério, só assim,
para questão de ansiedade, que também é o mal da sociedade. Atividade física é indiscutível. Tem que ter. Ah, não tem tempo? Arranja. Tem que ter. E aí, nas nossas experiências, como, por exemplo, a gente organiza colônia de férias, né? Nas férias das crianças. Muitas vezes, essas crianças estão em casa, poxa, cheio de energia. Como é que vai ficar dentro de casa o dia inteiro? Por que ficar dentro de casa, né? Porque ir para as ruas hoje tá perigoso. Antigamente, na minha época, a gente brincava na rua, né? Hoje, a gente não tem tantos espaços públicos também para poder brincar e praticar esporte. Perfeito. Está crescendo cada vez mais aí com as secretarias, com as políticas públicas voltadas para o esporte. Isso é muito bom, já melhorou bastante, mas ainda precisa de mais. Então, a gente percebe nas nossas práticas, como em colônia de férias, esse número grande de crianças que têm algum diagnóstico e a gente acaba auxiliando nisso, colocando a criança para praticar de forma lúdica e respeitando o tempo dela. A gente não pode forçar, a gente vai entendendo, a gente vai conversando com os pais para entender como a criança lida em certas situações e a gente vai só conduzindo para que a criança movimente-se. O mais importante, como a gente falou, é movimentar. De que forma movimentar? Movimentar brincando. Principalmente nas primeiras infâncias, isso é fundamental. Movimentar brincando sem forçar nada que não seja natural. Não existe você montar uma programação infantil que seja da sua cabeça, uma cabeça adulta. A programação infantil tem que ser feita, construída com a criança, porque a criança é detentora de saberes, ela tem opinião, ela é crítica, e aí quando você constrói com a criança, tudo fica mais fácil. Aí as pessoas, e até as crianças que têm diagnóstico, é a mesma coisa, é você construir com ela, você perceber, às vezes não pela fala, a criança, ela se comunica muito mais pela expressão corporal do que pela fala. Perfeito. Então a criança às vezes está com vergonha, a criança está agitada, a criança está triste, a criança quando está triste normalmente ela vai para um canto, abaixa a cabeça. Então a gente tem que ter essa noção para trazer a criança para praticar esporte e brincar, trabalhando isso independente se ela tem diagnóstico ou não. Perfeito. Agora eu vou para o próximo tópico, que a gente vai falar do tempo certo e de manter rotina, né? Essa rotina que a gente já falou também que é tão importante na vida da criança desde que ela é pequena. Isso tanto assim, fora do esporte, dentro de casa, a importância da rotina, ela gera, né, a ordem, que é uma virtude que a gente sabe que tem que ser mantida ao longo da vida, isso é aprendido desde pequeno, como também uma rotina até para atividade física, para isso se manter e ela entender que é um investimento ao longo da vida dela, para fazer parte da vida dela. E aí eu queria que você me respondesse se existe uma idade certa para iniciar algum esporte específico. É por idade? Não é por idade? Né, tem aquela questão da bicicleta. Queria também que você falasse um pouquinho da sua abordagem com criança. Você começou a falar. Perfeito. Eu ia falar ali no tópico anterior, mas eu resolvi passar para esse. Perfeito. Como que você aprendeu a ser tão querido e tão assim, procurado por pais, educadores e crianças? O tio Rogério é especial. Você fez cursos? Você fez especializações? Queria que você me contasse um pouquinho disso. Algo interessante da sua trajetória. Gratidão, Lara, pelas suas palavras, né? Essa valorização aí pelo nosso trabalho é muito importante e nesses momentos a gente para e pensa e fala, valeu a pena, né? A gente quer conversar com os bons aqui. Valeu a pena, mas eu agradeço demais e é recíproco. Com relação à rotina do esporte para criança, quando você comentou, nós adultos, a gente sabe dos benefícios do esporte para criança, tanto que a gente está conversando aqui sobre isso, do benefício do brincar e do esporte para a infância. A criança não sabe sobre esse benefício. Ela vive no presente. Ela não sabe, ela vai saber se a gente mostrar isso para ela. Perfeito. Por isso que é importante os pais, os adultos, mostrarem isso para ela, a prática do esporte. Bom, muitas vezes a criança ela vai fazer o esporte que ela gosta ou se identifica. E os pais precisam respeitar isso. Existem várias discussões no meio acadêmico sobre os pais que querem ver as crianças como adulto em miniatura. O que é isso, né? Às vezes o pai queria ser jogador de futebol. Aí ele inscreve a criança para jogar futebol num time. A criança não gosta de futebol, ela não tem destreza motora para jogar futebol assim, do jeito que o pai quer.
e ele briga com a criança porque quer que ele evolua num esporte que ele não gosta. O que acontece com isso? Simplesmente um trauma. Você acabou de traumatizar uma criança por meio do esporte, por uma frustração de um pai, uma frustração de um adulto. Então você não pode misturar isso. Você precisa incentivar a criança a praticar esporte, independente do esporte que ela escolha. Por isso que é importante você deixar a criança entender os esportes, e não porque você quer que ela aprenda tal esporte. Então é importante os pais deixarem elas vivenciarem vários ambientes esportivos para ela entender Perfeito. Qual que ela vai escolher. Perfeito. Em cima disso, é a primeira base para que você possa criar um cotidiano. Então, você não vai conseguir criar um cotidiano bacana e saudável dentro da sua casa se a criança não gosta. Então, muitas vezes o pai, ou a mãe, né, que eu quero dizer pais, inscreveu a criança, sei lá, no basquete. A criança vai estar se martirizando para ir para a hora daquele esporte, sendo que o pai quer que ela faça, porque às vezes um amigo faz, ou eu quero que meu filho jogue porque eu não fui jogador. Então, assim, ele tem que encontrar um esporte que ele ame para depois virar um prazer e mais leve, né? Isso vai virando uma rotina natural e leve. E o pai tem que incentivar a prática que a criança escolher, e a criança naturalmente ela vai ser boa no que ela gosta. Então, e o pai tem que aproveitar, perceber aquilo e incentivar. Bom, isso para mim é muito importante com relação ao cotidiano esportivo, né? E aí isso vai reger os pais entenderem que se a criança está praticando esporte, o mais importante não é a hora que ela está fazendo a atividade física, e sim as horas que ela está por fora daquela atividade física, que é a questão que a gente conversou, sobre mostrar para a criança que é importante dormir cedo, que é mostrar para a criança que não é bacana ficar nas telas por muito tempo, porque isso vai fazer mal. Desenvolver essa maturidade também, né? Desenvolver isso. Exatamente, se alimentar bem para poder praticar atividade física, você respeitar os colegas durante a prática da atividade física. Então, assim, o esporte é tão bacana que ele vai norteando a sua vida inteira, né? 24 horas. A sua vida ela é norteada por conta do esporte. E aí você perguntou sobre a minha experiência pessoal, né? De essa questão do tio Rogério, querido, as crianças gostam, os pais valorizam. Isso tudo, eu entendi que, primeiro, também eu tenho que gostar do que eu faço. Eu não posso só ir fazer porque muitas vezes ou é questão financeira ou alguma outra questão. Eu primeiro tenho que gostar. Então, eu amo trabalhar com criança. Porque eu acho que a criança é um ser cheio de conhecimento, muitas vezes mais do que a gente. Elas ensinam a gente muito mais do que a gente imagina. Eu chego em casa, a cada dia que eu trabalho com uma criança ou uma turma, eu chego em casa com várias histórias. Sorrindo, é muito bom. Sorrindo, né? é leve quando você entra no mundo delas. E para você entrar no mundo delas, você tem que gostar. E se a criança percebe que você não gosta de estar ali, pelos seus gestos, pelas suas expressões, muitas vezes ela não vai te dar nem atenção. E a gente não entende por que ela não te dá atenção. Né? Porque a criança sabe. A criança vai olhar para você e vai sentir que você faz parte do mundo dela. E muitas vezes ela não te vê nem como professor. Eu sou formado em educação física, mas muitos acham que eu sou amigo, né? Um amigo pessoal. E carinhosamente eu sou um tio. E quando você me chama de tio, Rogério, para mim não é um demérito. Porque eu sou professor, tenho especialização, fui oficial do Exército, fui triatleta amador. Aí quando você me chama de tio, pra mim não é um demérito. Eu lembrei de tio por conta dos tios da Disney. Sim. Aquela questão que nas viagens de Disney, né, antigamente... Na verdade, hoje ainda existe isso, né? Porque tem tanto tempo que eu não sou mais criança, que aí eu lembrei, gente, o tio, será que surgiu nessa época? Você tinha me contado daquela questão da imersão que você fez do curso. O termo tio surgiu porque as crianças sentem a outra pessoa tão participante da vida dela como se fosse um familiar, como se fosse um tio de verdade. Perfeito. Então por isso que é tio, porque ele sente fazendo parte. Muitas vezes ele não chama de professor, mas no meu caso, que trabalho com criança, eu amo quando me chamam de tio, tanto que minhas redes sociais é tio Rogério, muitas pessoas, amigos me chamam como tio Rogério, e eu adoro isso porque eu me sinto fazendo parte da família dessas pessoas e fico mais perto. E para isso, primeiro, eu tenho que amar o que eu faço, e segundo, eu preciso estudar.
Eu preciso me aprofundar, eu preciso entender o que eu estou fazendo para poder contribuir de forma correta, né? Muitas vezes até estudando você pode errar, mas se você não estudar, a probabilidade de dar erro é muito maior. Não é só gostar da criança também, Claro. você precisa estudar, você precisa se formar. Então eu fui a campo, fui para estudar. Eu sou um amante das teorias da Disney, já li todos os livros, né, encantadores da Disney, já fiz vários cursos. Antes da pandemia, eu fui para a Disney, fui em todos os parques para conhecer os métodos de treinamento, para conhecer como eles lidam com situações para trazer para o meu negócio. E com essas experiências, principalmente que eu sou muito defensor dos padrões de qualidade da Disney, os procedimentos internos da Vida Ativa, que é a minha empresa, que a gente chama de nossa Bíblia, né? De como a gente vai trabalhar com a criança, com os pais, com os nossos materiais, com a logística, tudo isso a gente criou um método que a gente chama é um padrão de qualidade de procedimentos internos da nossa empresa que se chama Encantadores de Criança. Aí você me pergunta, por que é Encantadores de Criança? Tem a ver com a Disney, sim, mas ao longo do nosso tempo, as mães que contratavam a gente para fazer os aniversários, os eventos, elas usavam muito esse termo. Rogério, eu fico impressionado como vocês encantam as crianças. Nossa, como é que vocês encantam? Muitas mães foram usando muito tempo esse termo, e isso ficava na minha cabeça. E encantar era assim, as crianças ficavam com a gente, assim, 50 crianças em um evento ficavam seguindo a gente o tempo todo, 3, 4 horas de atividades, e as mães ficavam assim, poxa, meu filho, se eu chamar ele para brincar comigo meia hora, ele não fica aqui, vai sair. E, poxa, eles ficam seguindo os tios ali 4 horas. Isso tá encantando. O que vocês fazem? Vocês jogam um pozinho mágico na criança? E nada mais é do que combinar com as crianças, considerar que as crianças têm conhecimento, combinar o que vai ser feito de programação, porque não sou eu que vou montar a programação, porque eu não sei se ela vai gostar. Então eu preciso construir isso junto com ela. Perfeito. E um exemplo é a hora do piquenique nos eventos, nos aniversários. Hoje já é normal, você tem a hora do momento onde as crianças vão se reunir para lanchar. Antigamente, na minha época, quando a gente ia para aniversário, era uma correria, aquela coisa toda, era tão legal que ninguém queria parar para comer. Aí a mãe ficava desesperada. Se você não comer na festa, você vai chegar em casa, não vai ter comida não, hein? Uhum. Então, hoje, a gente criou esse momento do piquenique e as mães ficam maravilhadas porque não... Como é que vocês fazem as crianças parar no meio da festa para lanchar? Simplesmente porque a gente constrói a programação com eles. Eles sabem que em algum momento eles vão parar para lanchar. Perfeito. Agora eu queria que você me falasse de maneira bem sucinta sobre competição, que eu vejo que você fala isso muito lá nas suas competições, na verdade nos seus projetos mesmo, por exemplo, do festival e tudo mais. Queria que você falasse dessa questão da competição. Isso é saudável para a criança? Até que ponto? Existe alguma idade que é saudável? Como que você lida com isso? E a interferência delas, tem vontade, uma vontade natural de competir ou não? Me explica de maneira uma maneira mais objetiva sobre isso, por favor. Lara, eu acredito que a competição é importante para as crianças e importante para todo mundo. Eu só tenho preocupação e cuidado de utilizar esse método, que é a competição, em qual fase da vida da pessoa. Se eu utilizar a competição nas primeiras infâncias, né, sei lá, de 0 a 3 anos, de 4 a 6 anos, até a segunda infância, eu não acho bacana, porque eu acho mais importante a criança, nessas primeiras faixas etárias, conhecer o esporte. Tomar gosto. Conheceu, tomou gosto, para depois ela passar para o segundo nível, que é levar mais a sério para o lado de rendimento e de competição. Se você antecipa essa fase de competição sem a criança conhecer o esporte que ela está fazendo, me preocupa um pouco. Por quê? Porque a criança vai traumatizar. Muitas vezes acontece numa aula de natação, uma criança de 4 anos de idade que é extremamente lúdica por conta da sua faixa etária, por conta dos seus aspectos maturacionais inerentes a ela,
Porque 4 anos, até 6 anos, é totalmente lúdico, né? A primeira e segunda infância. Então, se você dá uma aula de natação para uma criança de 4 anos e não traz para o mundo dela a ludicidade, o contar a história, você vai trazer o rendimento para ela, ó, daqui até lá, batendo perninha, ida e volta, agora usando o bracinho, sem ludicidade, sem trazer, sei lá, personagens, sem mostrar com que ela está participando ali, brincando, ela não vai gostar e ela vai pegar trauma e não vai evoluir. Então, a gente tem vários exemplos de pessoas que, numa prática esportiva na infância, o professor levou para o lado competitivo antes da hora e isso prejudicou ela até depois de mais velho. Aí entra a própria bicicleta, né? O andar de bicicleta. A gente tem projetos, Rodinhas Nunca Mais, por exemplo, que a gente ensina as pessoas a andar de bicicleta. E a gente ensina adulto também. Então, às vezes, os pais, quando criança, não souberam ensinar de uma forma bacana, levando para um lado competitivo. Não, tem que aprender de qualquer forma. Vamos lá. Às vezes a criança não quer, calma. Tem que ter paciência, porque no momento dela, ela vai querer e vai aprender. E muitos adultos que pegaram esse trauma de infância, eles, né, tentaram, né, até procuram muita gente para aprender porque pegaram esse trauma quando criança. Então é muito importante a gente utilizar a cooperação inicialmente na fase da infância, principalmente primeira, segunda e terceira infância, que vai até 12 anos, na minha opinião, né? Até 12 anos você trabalhar bastante cooperação para que a criança goste, entenda, para depois que ela estiver gostando, ela vai estar se destacando, vai estar entendendo que vai ser necessário treinar para chegar no rendimento e ir para a parte competitiva. Por isso que hoje a gente tem um projeto chamado Festival Tri-Kids, que é nadar, pedalar, correr e se divertir, que pra gente é o mais importante nessas de 4 a 12 anos de idade, que é a cooperação. A competição vem naturalmente na fase onde ela vai querer fazer aquilo, e não porque seu pai quer, ou porque sua mãe quer, ou porque o muitas vezes professor acontece. quer. E aí acontece o trauma. Agora, para finalizar, a gente vai falar de saúde e bem-estar infantil por meio do esporte. Queria que você me explicasse um pouquinho como que funcionam aqueles principais processos químicos que a gente tanto fala, e biológicos também no organismo de uma criança, como que eles são afetados pela atividade física, né? Você já falou de aprender a se alimentar bem, gastar energia, hidratar. Queria que você me falasse agora um pouco da questão de metabolismo e endorfina, só explicar assim de maneira mais sucinta também pra gente. E aquela frase que você também me falou, que esporte é a segunda melhor forma de educação, que a primeira é os pais. Então eu queria que você desse um resumo me explicando sobre essa questão química, para finalizar aí com esse seu mantra, não sei nem se é isso. Sim. É o meu propósito. Eu chamo de propósito. Eu tenho um propósito de vida que é esse: incentivar o esporte na infância para transformar vidas. Porque aconteceu isso comigo, então quero que as outras pessoas também passem por essa experiência. Então, assim, a criança que pratica esporte, naturalmente, após a prática esportiva, ela tem o próprio hormônio, né? A endorfina é um hormônio que acontece dentro da gente, no qual diminui a ansiedade, auxilia no sobrepeso, né? A gente vê muitas crianças hoje sobrepeso, crianças que têm hiperatividade, concentração baixa. Então, tudo isso dentro da sua fase ali cognitiva, a endorfina auxilia após a atividade física, dá todos esses benefícios, como a gente falou, para as crianças, né? O esporte é uma das melhores formas de educação. Primeiro, os pais, que são a base, né? A educação no sentido de educar com sabedoria, né? Claro que tem outros ambientes que a educação é trabalhada, por exemplo, escola e tudo mais. Isso. Mas o esporte, né, nessa parte lúdica, nessa parte que transcende as 4 paredes de casa, ela sim é uma ferramenta muito importante. Hoje em dia entende-se isso. Tanto que o esporte faz parte, né, hoje em dia, do processo pedagógico escolar da maioria das escolas. Isso. Então, eu queria que você me explicasse um pouquinho por que você acredita nisso, por que esse é seu propósito, né? Por que você se apegou a essa frase de ser uma forma de educação. Pois é. Eu acredito nisso, que o esporte é a segunda melhor ferramenta educacional para uma criança. A primeira ferramenta, na minha opinião, é dentro de casa. São os pais, são as famílias. Você não pode jogar a responsabilidade para outras pessoas, terceirizar a educação. Nem para professor de educação física, nem para professor de escola, para nada. Primeiro é pai. Primeiro são os pais, na minha opinião.
Segundo, o esporte proporciona isso para as crianças nas situações, né, de jogos, nas situações da rotina, da disciplina, do autoconhecimento, de trazer benefícios, como a gente falou, cognitivo, afetivo, motor, social. Todos esses benefícios o esporte proporciona para a criança e, naturalmente, dentro de cada benefício desse, o esporte traz situações no qual a criança vai aprender com aquilo. E a criança só vai aprender praticando. É muito difícil você chegar para uma criança e educar ela em casa, por exemplo, falando que você tem que respeitar o coleguinha. Você só vai falar, você tem que respeitar o coleguinha. Tá, a criança vai entrar, beleza, eu tenho que respeitar o coleguinha. Mas aí na primeira oportunidade ele vai lá e bota o pé na frente pro coleguinha cair. Aí você acha que ele vai lembrar que o pai falou essa frase para ele? Isso é um complemento. O esporte, ele ajuda bastante também como uma segunda ferramenta, que a primeira é o pai falando, mas é um complementando o outro. O esporte, se uma criança bota o pé na frente da outra que está jogando, isso é o quê? É uma falta. Se for de propósito, é um cartão. Então, o esporte nos ensina a ter disciplina nesse sentido e respeitar. É um dos benefícios, eu dei só um exemplo, né? E é somente praticando para a criança perceber, né? Então, você praticando, você aprende mais fácil do que você só falando, principalmente uma criança, Perfeito. né? Então, isso para mim é fundamental. E a escola tem um papel super importante também, incentivando o esporte, mas também não é a primeira ferramenta educacional que as pessoas precisam buscar para educar os seus filhos. Então, na minha opinião, essas 3 ferramentas, né, os pais, a família, o esporte e a escola, trabalhando de forma conjunta, isso faz com que a educação, né, das pessoas e a sociedade vai agradecer bastante. A gente tem vários exemplos aí dos países mais desenvolvidos, né, como os Estados Unidos, a China, eles fazem esportes todos os dias, é obrigatório fazer esporte na escola, todos os dias tem um tipo de esporte, e aí, além da escola também incentivar isso, que é importante, né, as próprias comunidades. Hoje, você vê que né? é cultural, a própria comunidade, né? Os próprios pais quererem levar turmas para praticar esporte. Então, assim, hoje eu sinto que no Brasil precisa um pouco também dos pais, das comunidades, né? De se reunir para praticar esporte, né? Tem essa consciência que faz parte da vida, né? Ter essa consciência, porque é uma prática saudável para todo mundo. E, mais uma vez, a sociedade vai agradecer isso futuramente. Maravilha, não, você finalizou perfeitamente. Assim, para finalizar, também queria fazer um comentário que eu quis te interromper na hora, mas essa questão da concentração, eu acho incrível você falar isso, porque, né, às vezes a gente não tem uma criança concentrada, igual você falou que não era tanto, né, disperso e tudo mais, agitado. Vai falar para uma criança se concentrar simplesmente, se concentre. Não. Olha isso aqui. Quando a criança se interessa por algo, igual ela se apaixona por um esporte que leva ao melhor dela, que mexe com os sentidos e com o corpo dela, se concentra para você fazer um giro. Né? Igual eu, por exemplo, que dancei a vida inteira. Não tinha nem ser considerado esporte, mas o quanto que aquilo trabalhou a minha concentração e a minha disciplina durante quase 20 anos, né? Nessa atividade física, como isso também me agregou coisas boas na vida. Então, eu penso que só traz coisas boas e colocar isso na nossa vida desde cedo, eu penso assim, até que, por exemplo, não me sinto uma pessoa tão aprofundada ou tanto quanto eu queria ser. No esporte ainda, é sempre uma busca, mas não é por isso que eu deixo de incentivar minha filha. Nem sempre o que eu faço é certo, né? Mas a gente, claro, o exemplo arrasta. Mas não é só por isso que ela tem que arrastar e ver o ruim. Eu tento melhorar também por ela até. Você vai ver, quando tiver filho, isso acontece. Mas você vê, Lara, na sua fala que bacana, que fique bem claro que o esporte não é só o rendimento, né? Eu participar para competir ou algo nesse sentido, assim, de ter o excesso do esporte. É o equilíbrio. A dança é um movimento. Então, quando eu defendo muito a diversão pelo movimento. Então, independente do movimento que você faça, já é saúde. E você mesmo, na sua fala, aconteceu com você, uma pessoa falar para você ter mais concentração é diferente de você correlacionar, ter mais concentração para praticar algo.
No seu caso, a dança. Depois virou disciplina demais, aí cansa na hora que bate de frente, assim, com outros objetivos da vida, né? Porque não era o meu objetivo ser... Para você não foi... principal. Você usou essa ferramenta ao máximo no qual te fez bem. Não era o objetivo de trabalho, igual a sua vida, por exemplo. Exato. E no meu caso também, por excesso de esporte, eu já tive problemas de ter que operar o pé, por exemplo, que é o excesso. Tudo com limite. Tudo com limite. Então, assim, a gente fala aqui, mas a gente está aprendendo e constantemente aprendendo. Perfeito. Tá? E vai aprender mais quando você tiver filho também um dia. Isso aí, se Deus quiser, Lara. Mas muito obrigada, Rogério. Eu vou passar aqui alguns pontos, então, né, fazer um resumo dos tópicos do dia, né, falar um pouquinho de cada um, de como a atividade física deve fazer parte da vida da criança, que foi o nosso tema principal. Hoje a gente falou de esporte como ferramenta educativa, relação natural da criança com a atividade física, momento certo e como manter uma rotina, saúde e bem-estar infantil por meio do esporte. Queria te agradecer por ter aceito, a gente conseguiu uma data para te encaixar. Eu quis muito esse tema aqui, né, esse ano ainda. Então, assim, achei que você foi uma pessoa muito boa para falar, né, da sua paixão por criança. Então, estou muito feliz mesmo de você estar aqui. Você foi a pessoa certa para estar nessa hora e nesse lugar. Muito obrigada mesmo. Poxa, eu que agradeço. Estou maravilhado e encantado, tá? Vocês me encantaram com toda a organização e também por fomentar essa importância desse assunto que é a saúde infantil por meio do esporte, o qual realmente a gente tem que trazer cada vez mais para as pessoas. Ainda mais depois da pandemia, a gente passou por várias dificuldades e hoje isso é muito importante. E vocês estão ajudando não só as pessoas que estão vendo, mas toda a sociedade. A nossa preocupação é macro sempre, né? Espero que esse programa ajude muitas pessoas a repensar sobre o estilo de vida delas e a importância mesmo do esporte. Muito obrigada. Obrigado você, Lara. Agradeço também a você pela companhia de hoje. O Tópicos de Mãe é um oferecimento da Escola São Domingos e da Sundays. Voltamos em breve para mais tópicos para uma maternidade leve, plena e feliz. Até lá! E aí, Rogério, gostou? Adorei. Foi muito bom, né? Muito bom. Aprendi demais com você. Obrigada, viu? Obrigado você, Lara.